Oi, gente! Tudo bem com vocês? Essa semana nós temos um filme da semana novamente. Hoje vamos falar de alegria, gente feliz, talvez bêbada. Vamos falar de Mamma Mia. Isso mesmo, a adaptação do musical com as músicas do ABBA, que é amado por muitos, odiado por outros tantos, e o tempo acabou fazendo ele se tornar um dos meus comfort movies. Um filme que eu assisto quando eu tô meio borocochó, pra ver se eu fico mais animadinha. O filme ele é de 2008, baseado na peça musical de mesmo nome, que estreou em Londres em 1999 e chegou alguns anos depois para Broadway, nos Estados Unidos. Tanto o filme quanto a peça original, a montagem original de Londres, foram dirigidas pela Philippa Lloyd. E o filme foi o primeiro trabalho dela como cineasta, o que justifica todas as minhas críticas em relação a ele como filme. Mas a gente já vai chegar lá. A história segue Sophie, que é interpretada pela Amanda Seyfried, que é uma jovem que ela vai se casar e não por isso especificamente, mas ela quer saber quem é o pai dela, já que ela foi criada só pela mãe, que é a Meryl Streep, e nunca nem se foi falado sobre o pai. E ela tá curiosa, como toda jovem que não conheceu algum membro da família misterioso, ela quer saber quem o pai dela é, mas isso não significa que ela ame menos a mãe dela. As duas, elas vivem juntas numa ilha paradisíaca na Grécia, onde elas têm um pequeno hotel, uma pousadinha bem bonitinha, como tudo em volta, porque, né, tem essas coisas na Grécia. Por mais que a economia não esteja bem, principalmente em 2008, o país é bem bonito, aparentemente, né? Nunca fui, só vi foto. Pra tentar resolver essa situação com o pai, a Sophie, ela acaba encontrando, né, de maneira bem conveniente, o diário da sua mãe. E com isso ela consegue achar os relatos de 9 meses antes dela nascer. Na verdade, ela não encontra um relato, ela encontra 3 relatos de 3 possíveis candidatos a pai dela. De alguma maneira, ela consegue entrar em contato com esses 3 homens. Vamos lembrar de novo, o filme é de 2008, tá, gente? A internet não era o que é hoje. Então, de alguma maneira, ela conseguiu entrar em contato com esses 3 homens, mesmo morando numa pequena ilha na Grécia. E eles vão pra lá. Os 3 acham uma ótima ideia voltar pra lá e tentar entender o que tá acontecendo. E os 3 chegam juntos, olha só que coincidência, pra surpresa da dona, que não tava esperando nada daquilo. Eles são interpretados pelo Pierce Brosnan, o Colin Firth e o Stellan Skarsgård. E, por incrível que pareça, eles ficam bem tranquilos com toda a situação. A parte mais constrangedora desse filme é a conclusão implícita que a dona acabou transando com 3 homens diferentes num curto espaço de tempo que é o suficiente para ela não saber quem é o pai da filha dela. Por isso, gente, usem camisinha. Com essa premissa, temos muita confusão, muita música e muita diversão para a família toda. Tirando essa parte dessa última frase que eu falei, é um filme perfeito para assistir com a sua mãe, que provavelmente gosta de ABBA. Pra ser bem sincera, não existe muito uma história. Só tem uma sequência de números musicais para passar o tempo. Mas a narrativa em si anda muito pouco. E essa é a minha maior crítica do filme. Nada acontecer muito, não ter arcos. Os personagens, eles não têm muito arcos, eles não têm muito desenvolvimentos. Eles, salvo, talvez, a dona e a Sophie, todo mundo fica só andando em volta delas e é isso. E as próprias músicas, por mais divertidas que elas sejam, elas são bem jogadas, assim, porque sim. Por exemplo, logo no começo do filme, um dos primeiros números musicais é a dona, que ela encontra as suas amigas, que elas vieram pro casamento, né? Então tá toda aquela felicidade. E aí elas estão colocando papo em dia e ela começa a cantar Money Money, pra ilustrar que ela tá tendo problemas com o hotel. Então ela vai cantando, vai reclamando que não tem dinheiro, aí ela vai abrir uma janela, a janela cai. Então você pensa, vai ter essa situação, tipo, vai ter o casamento da outra, mas ao mesmo tempo a mãe tá meio assim, porque ela tá com problemas financeiros, não vai contar pra filha, pra não estragar o momento. Mas não, isso nunca mais é citado, isso não é um problema na história. Ninguém nunca mais lembra disso. Nenhum conflito é gerado com isso e nenhuma resolução é influenciada por isso no final, né? Então, pra que colocar na história, né? Vamos lembrar que num filme, né? Um bom filme bem escrito, bem dirigido, tudo que aparece
tem uma justificativa, uma razão de ser e vai ter algum impacto no final da história ou no clímax ou em algum momento. O maior arco, né, como eu tinha falado, o maior crescimento de personagem, né, o maior conflito da história é o da personagem da Meryl Streep, que ela tá triste porque a filha vai casar. Mas, pelo que eu me lembro, ela só ia casar e ficar de boa. Eu não acho que ela tinha ambição de casar e sair da ilha, morar longe. Eu acho que o marido dela queria se mudar, mas ela meio que queria ficar. Aí também, tem esse conflito também, que acho que ela não quer sair da ilha, ele quer. Mas o foco maior é na dona mesmo. Aí ela tá triste, aí ela canta a música que ela tá triste. Aí as amigas vão, tentam deixar ela feliz, aí elas cantam Dancing Queen, aí elas dançam pela ilha, aí parece que resolveu. Mas dali a pouco ela tá triste de novo e cantando porque ela tá triste. E segue assim o filme. Aí alguém vai tentar deixar ela feliz, canta uma música feliz, e assim vai. Tirando essa parte de externar sentimento, as músicas, elas servem pra mais nada, assim. Elas não avançam a narrativa, é só contar, tô triste, tô feliz, quero fazer coisas. Mas a história continua da mesma maneira quando a música começou, sabe? A história tá de um jeito, começa a música, acaba a música, a história tá do mesmo jeito, a única coisa que a personagem falou como ela estava se sentindo. Isso não é um problema se é feito poucas vezes. Se num filme, às vezes tem um número musical, que nem filmes da Disney, todo filme musical da Disney tem a canção do Eu Quero, que é a protagonista cantando o que ela quer fazer, né? Aí essa música só serve pra você conhecer o desejo da protagonista e a história continua a mesma, vai seguindo, mas mais pra frente vão ter músicas que elas vão adiantar a história de alguma maneira. Mas aqui não. Todas as músicas são as músicas do Eu Quero dos personagens, repetidas vezes, até quando a gente já sabe o que o personagem quer. Em defesa da obra como um todo, eu acho que isso funciona no teatro. Porque muita coisa funciona muito melhor no teatro do que no cinema, até por serem mídias diferentes e ter pessoas cantando na sua frente. Tipo, não que qualquer coisa de qualidade duvidosa que você veja no teatro vai te surpreender, mas você vê os atores na sua frente cantando e dançando te faz ficar aberto a gostar mais das coisas, se o elenco for bom, é claro. Talvez esse seja porque Cats é tão um sucesso no teatro e quando foram fazer a adaptação pro cinema deu extremamente errado, não é mesmo? Porque são mídias diferentes e algumas coisas funcionam melhor numa mídia do que na outra. Algumas adaptações precisam ser feitas e nesse caso não foram muito feitas. Por outro lado, todo mundo parece estar se divertindo demais, o que é um ponto positivo pro filme. O elenco tá super entrosado e eles parecem que estão gostando muito daquilo. Parece ser um lugar muito legal de trabalhar. E você fica feliz porque você quer estar lá com eles, além de estar nessa belíssima ilha grega, bebendo o dia inteiro e cantando música do ABBA. O que mais tem de bom no mundo que todas essas coisas juntas, né? Vamos também falar aqui do Pierce Brosnan, ele que faz dos 3 candidatos a pai da Sophie, ele é o que tem mais destaque. Não chega a ter um arco, mas ele tem uma resolução no final, né, de uma história antiga que a gente sabe pouquíssimo. E ele canta 3 músicas. Na verdade, são 2 duetos com a Meryl Streep, mas eu lembro dele cantando versos longos no final, numa música que todo mundo meio que canta junto no final. Enfim, ele não sabe cantar. E é bem ruim de assistir, porque ele tá se esforçando, mas sabe quando não vai, sabe? E ainda mais que é SOS e The Winner Takes It All, que são 2 músicas que eu gosto muito do ABBA. E é bem sofrível ouvir ele cantando e... Enfim... O conceito do filme era não chamar, assim, cantores profissionais, entre aspas, eu vou colocar muitas aspas, porque a Meryl Streep canta em outros filmes, esse não é o primeiro musical dela, assim como Amanda Seyfried, também não é o primeiro musical dela, mas o conceito era pegar pessoas que não eram cantores profissionais pra parecer mais espontâneo, como se as pessoas começassem a cantar do nada e transparecer sentimento, mais sentimento do que afinação de fato. É um conceito interessante. A execução peca um pouco, né? Ainda no tópico Pierce Brosnan, eu tava lendo algumas curiosidades sobre o filme
E eu vi que ele topou o projeto sem saber de nada. Ele não sabia o que era história, ele não sabia de nada. Ele só sabia que iam filmar na Grécia e tinha a Meryl Streep. E em defesa dele, eu acho que eu toparia com a mesma facilidade, sabendo dessas duas únicas coisas sobre o filme. Pra finalizar minha parte ranzinza, né, dessa edição, porque por mais que não pareça, eu gosto muito desse filme. Mas a fotografia dele é estranha, é feia, sabe? Por mais que eles tenham filmado com filme mesmo, né? Que no cinema tem todo um negócio de filmar com filme tradicional e filmar com digital. Eles acham que filmar com filme é melhor. Eu não tenho conhecimento técnico suficiente pra opinar sobre isso. Mesmo a minha foi filmado com filme tradicional e, nossa, as cores são estranhas. Eu acho que elas são saturadas de um jeito estranho. As peles das pessoas estão bronzeadas demais. O céu dá umas estouradas, às vezes, umas partes muito claras. Fica com umas sombras meio demais. Aí eu também não sei se é o conceito de ser um verão na Grécia, mas não sei, eu não gosto da fotografia desse filme. E essas críticas que eu tô falando não são só minhas, até porque eu faço uma extensiva pesquisa, né, pra fazer cada episódio. E o filme, de certa maneira, não foi lá muito bem de crítica, mas foi muito bem de público. No Reino Unido, ele se tornou a maior bilheteria do país na época, substituindo o Titanic, que era até então a maior bilheteria. Desde 98, foram 10 anos de hegemonia Titanic para ser tombado por Mamma Mia. Tá que no ano seguinte veio o Avatar e a gente já sabe o que aconteceu, a gente lembra, né, desse surto que foi o Avatar. E quando eu falo surto, é porque hoje, 2020, quem gosta de Avatar? Quem fala do filme? Quem assistiu esse filme de novo depois que ele saiu do cinema? Você, ouvinte, se você assistiu Avatar por vontade própria nos últimos 5 anos, dá um toque lá pra gente no @filme.da.semana, nosso Instagram, porque eu quero muito saber o que você acha disso tudo. Porque eu, particularmente, fui no cinema assistir, mas eu não fui ver 3D porque era caro e tinha pouco, só tinha um cinema aqui na minha cidade na época com 3D. Então eu fui assistir tradicional mesmo, gostei bastante do filme, eu saí bastante surpresa, bastante encantada. E todo mundo tava falando, então ficava falando de Avatar. Eu lembro de um rolê que eu fui numa chácara com o pessoal e tava todo mundo falando de Avatar. E tinha gente que tinha ido 3 vezes no cinema assistir Avatar. E foi assim, no final do ano, o assunto do rolê era Avatar. E como Avatar era lindo e maravilhoso. Mas conforme o tempo ia passando, eu ia lembrando do filme e gostando menos dele, porque tirando o espetáculo visual, a história dele é um pouco batida, sabe? E sei lá. E depois disso tudo eu também não vi. Eu acho que uma vez, quando a Globo passou, fez aquele estardalhaço, o sucesso de bilheteria agora na sua TV. E eu acho que eu revi. E quando você vê na tela pequena, ele perde, assim, quase todo o encanto dele, né? Aí depois eu não vi mais. Já faz uns 10 anos isso, eu acho. Então, sei lá, né? E essas continuações que vão vir aí, hein? Será que vem aí? Bom, mas voltando aqui pra Mamma Mia, né? Depois do grande sucesso que foi o primeiro filme, exatos 10 anos depois, somos agraciados por esse outro novo clássico contemporâneo que é Mamma Mia 2, Here We Go Again, ou numa tradução livre, Mamma Mia 2, Lá Vamos Nós de Novo. E lá vamos nós! É meio que uma piada com o verso da música Mamma Mia do ABBA, né? Mas eu acho que vocês já sabem disso. E parece que as críticas, elas foram ouvidas porque tudo foi melhorado aqui, sabe? Assim, o filme como um todo, ele ainda não é uma obra-prima, um clássico do cinema, essa maravilha da sétima arte. Mas ele é um filme muito bom, pra ver com toda a família também. E também como o filme mesmo, ele é bom. Ele tem seus problemas, claro, mas eu acho que ele é perfeito pra mim. Aqui nós temos uma história mesmo, com começo, meio, fim, arcos para quase todos os personagens, funções para quase todos os personagens, números musicais um pouco mais clássicos, que adiantam um pouco a narrativa, e uma escolha melhor de cantorias, assim, né? Pessoas que não são tão boas como o Pierce Brosnan, eles estão lá, eles têm o papel delas, mas eles não vão ter solo numa música mega famosa. Aqui a gente tem bem pouco da energia caótica do primeiro filme, que não é ruim. Eu gosto da energia caótica, mas
se fosse 2 vezes ia ser meio que um problema, né? Seria aquele problema das continuações que são exatamente o primeiro filme, mas com uma roupagem diferente. Que tem os personagens numa situação extremamente semelhante à do filme anterior, com uma resolução bastante semelhante. E essas continuações não agregam em nada. Então esse é outro ponto a favor de Mamma Mia 2. Porque tem uma nova história e com elementos inspirados em O Poderoso Chefão 2, que é uma das melhores continuações de todos os tempos. Que é o elemento do vai e volta da timeline, de contar a história do presente com flashbacks do passado pra você conhecer melhor os personagens e entender melhor por que eles estão lá. Tem um grande acontecimento, que é um spoiler, mas eles estavam divulgando isso nas sinopses oficiais, eu não vou falar aqui. Mas o que acontece? Um personagem importante, ele morre antes do filme começar. Aí o filme começa com todo mundo triste porque essa pessoa morreu. O que é totalmente justificado. Mas aí a narrativa fica indo e voltando, o que permite que esse personagem apareça na sua versão mais jovem. O foco dos flashbacks é a história da Donna, quando ela se forma na escola e resolve viajar, conhecer o mundo no final dos anos 70, essa é uma vibe toda hippie assim, e com isso ela vai parar na Grécia. Na verdade, ela vai parar na França e depois ela vai pra Grécia, e nesse meio tempo ela conhece os projetos de pai da Sophie e se envolve com eles de maneiras diferentes, em momentos diferentes. E é aí que a gente consegue ver o que aconteceu, né? E por que as coisas aconteceram. Não que eu ache, uma das coisas que eu gosto muito desses filmes, não existe aquela situação de julgamento da Donna por ela não saber quem são os pais da filha dela, né? Todo mundo parece bem de boa com o passado dela. Mas eu sinto que alguns telespectadores possam ter problemas com isso. Aí esse filme tá mostrando que ela só é uma garota aventureira e ela não fez nada de errado. Não que eu acho que ela tenha feito de errado. Ela não fez nada de errado em querer viver a vida dela. Mas enfim. E por causa desse flashback, nós somos apresentados a todo um novo elenco jovem que tenta imitar as versões adultas com um sucesso moderado. Alguns conseguem melhor, outros nem tanto, mas vamos que vamos, não é nada que incomoda. A grande estrela aqui é a Lily James, que faz a Donna, né, a Meryl Streep jovem. E eu gosto muito da Lily James, então eu vou defender ela até o fim. Eu acho que ela tem carisma, ela é simpática e ela deixa tudo mais fofo. Uma crítica que eu já devo ter falado por aqui, que eu não gosto, que é quando um filme ou uma série ou qualquer outra mídia audiovisual, ela usa do recurso para mostrar às pessoas no passado ou no futuro que elas têm o mesmo estilo de roupa ou estilo de cabelo, ou os dois, para meio que mostrar visualmente que aquela pessoa é aquela mesma pessoa sem precisar falar, sabe? Por mais que ele seja fácil de você ver, você bate o olho e você já sabe quem essa pessoa é, eu acho um pouco preguiçoso porque isso não funciona no mundo real. As pessoas, elas mudam o cabelo, mudam o jeito de se vestir, etc. Aí fica caricato, sabe? Eu não gosto muito. Aqui faz sentido porque é toda a proposta, né? Mas, no geral, eu não gosto muito, não. A continuação também, ela dá uma bela ignorada em várias coisas que foram estabelecidas no primeiro filme, principalmente sobre a relação da Donna com a mãe dela, que aparece nesse filme, e outros detalhes da história que não são tão importantes, mas tem algumas coisas que realmente você fica, ué, não era assim antes. Eu acho que esse foi o sacrifício feito pra melhorar a narrativa, mas, né? Falando da mãe da Meryl Streep, ela é interpretada pela Cher, que é 3 anos mais velha que a Meryl Streep, mas tá aqui, então, né? Vamos que vamos. Ela aparece só por 5 minutos no final. Ela canta uma música, depois ela canta junto com todo mundo no final, o final, que é na Terra dos Sonhos, né? Porque é uma bagunça. E aparentemente a experiência foi boa o suficiente pra Cher lançar um álbum novo só de cover de música do ABBA. Que é muito bom, inclusive. Cheio de autotune, mas é a estética, né? E também a adição do Andy Garcia no elenco é culpa da Cher, porque quando ela foi convidada, ela confirmou no elenco, o pessoal perguntou pra ela assim, casualmente, escolhe um ator pra ser seu parzinho. Aí ela falou de primeira, o Andy Garcia, aí deu certo. De maneira crítica, talvez o primeiro filme tenha mais coração e o segundo seja mais formulaico, mas existem méritos e defeitos nos dois.
Só vai assistir com vontade de se divertir, sem pretensão, ouvir umas músicas legais, curtir o momento, talvez assistir com sua mãe, com seu pai, com família, ou assistir sozinho também, é bem legal. Outra coisa que eu acho bem interessante também nos dois filmes é que nunca é revelado de fato quem é o pai da Sophie, né? Eles não vão lá fazer um DNA, mas tá tudo bem com todo mundo. Os três assumem essa responsabilidade, que é ser uma figura paterna para uma mulher de 25 anos, e não tem competitividade, não tem um querendo ser o macho alfa, o provedor. Os três são amigos, os três são de boas, e é essa a masculinidade que eu gosto. O primeiro filme, ele tá no Telecine Play, o segundo tá no Prime Video, e os dois estão por aí na internet, no lugar digital, em outros meios, então, né, dá pra assistir aí. Recomendo bastante, por mais de tudo isso que eu tenha falado, mas é uma boa diversão pra todo mundo. Quero dar um recado que eu gravei esses dias uma participação especial no podcast das minhas amigas, o CNX. Ele vai ao ar na próxima quinta-feira, dia 12, se não me engano. Então fiquem atentas nas redes sociais e no Spotify. Em outros agregadores também o podcast está lá disponível. E sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana, para novidades, anúncios, indicações diárias de filmes. E curte lá nossas coisas, comenta. Vocês gostam de aba? Vocês gostam de uma minha? E até semana que vem. Tchau, tchau.